2 horas e 21 minutos. A gente segue agora para Brasília. Vamos falar da crise da Venezuela. Ainda não aconteceu aquele telefonema do presidente Lula, acompanhado de outros presidentes de países vizinhos, para conversar com Nicolás Maduro. O Túlio Amâncio está aqui entre nós e traz os detalhes. Vai acontecer essa semana o telefonema, Túlio, porque a novela prossegue, auditorias sendo feitas nos boletins de urnas lá da Venezuela, mas a auditoria por uma justiça que não tem credibilidade, porque está na mão de Nicolás Maduro, né? Novelinha arrastada já, né, Adriana? Boa tarde a você, ao Frumento, ao Renan, a todo mundo que está com a gente no Entre Nós. Olha, a expectativa dos assessores do presidente Lula é que hoje à tarde, finzinho da tarde, começo da noite, ele converse por telefone mais uma vez com os presidentes do México, López Obrador, e o da Colômbia, Gustavo Petro. Mais uma rodada de conversa entre os presidentes que tentam fazer o meio-campo ali entre o ditador Nicolás Maduro e a oposição. Eu conversei com uma fonte da diplomacia e perguntei, tá, mas o que tem de diferente nessa conversa, né? Por que novamente, sendo que nada mudou, qual que vai ser a cobrança da vez? Primeiro, os três presidentes devem cobrar uma espécie de pausa na violência, até porque está vindo uma manifestação no domingo que vem sendo convocada pela Maria Corina e pelo Edmundo Gonzalez Urrutia. Eles temem que essa manifestação do próximo final de semana seja de fato algo que tem uma repressão muito grande da ditadura, então eles vão pedir que o governo chavista não seja violento contra esses opositores e vão mais uma vez cobrar as atas prometidas por Nicolás Maduro, que, como você disse, está com a justiça, mas é uma justiça aparelhada pelo ditador chavista. Lula quer conversar com Maduro, sim, junto com esses outros presidentes, mas depois que essas atas forem apresentadas. Um outro assunto que está dando o que falar aqui em Brasília, principalmente no Itamaraty, é sobre uma suposta negociação que estaria acontecendo entre a Casa Branca e Maduro, negociando uma espécie de anistia para Maduro, e isso numa negociação a 7 chaves, que ninguém estaria sabendo, só o governo dos Estados Unidos e na Venezuela. Consultei algumas fontes do Itamaraty, falei com o Celso Amorim, que é o assessor especial da presidência para esses assuntos. Ele disse que não sabe nada disso, ficou sabendo pela imprensa, que se de fato isso existir, não deve prosperar e que esse assunto deve ser tratado pelos países da América Latina e que os Estados Unidos devem ficar fora dessa. Então vamos ver qual que vai ser o desdobramento dessa história. Eu volto com vocês nos estudos. Agora, Túlio, essa informação foi divulgada no fim de semana pela imprensa americana, depois foi desmentida pelo governo americano, inclusive, de que isso não estaria acontecendo, mas é claro que ninguém confirmaria uma informação desse tipo. De qualquer forma, se toda essa novelinha arrastada, como a gente tem acompanhado capítulo a capítulo aqui, se encaminhar para uma possível negociação de uma anistia, de uma saída negociada de Nicolás Maduro, o Brasil se mantém na posição de um interlocutor para levar um possível assunto, uma possível negociação dessa natureza adiante, porque, de fato, o Brasil se mantém na cobrança de uma transparência, de uma clareza em relação ao resultado, mas se mantém como um interlocutor viável junto a Nicolás Maduro. O que eu conversei com o Celso Amorim é justamente isso. Foi divulgado pelo Wall Street Journal essa informação no final de semana. Ele disse que seria muito difícil os Estados Unidos tratar diretamente com Maduro sem passar pelo Brasil, Colômbia e México, que são os países que estão à frente dessa negociação. Por isso que ele enxerga com muito ceticismo. Mas, de fato, é uma porta, é uma possibilidade que se abre. A gente deve acompanhar sim, porque pode haver desdobramento de fato. Tá certo, Túlio. Obrigado pelas suas informações. Quanto mais vai passando o tempo, né, mais vai tendo assunto para essa conversa que deve acontecer aí entre Maduro e outros presidentes aqui da região. Bom trabalho para você.